Amém, meus irmãos. Livro de Judas, Judas 3. Pastor, de novo. Amém. O Senhor tem levado-nos a estar ministrando a respeito de fé. Hoje eu quero mais uma vez, mais um ponto aí para nós estarmos meditando e tomando posse. Judas, para facilitar, vai lá no livro do Apocalipse e volta um pouquinho. Tá certo? Que você vai chegar em Judas. Amém. Tem esse livro, pastor? Tem. Mas que coisa, além de trair Jesus, ainda escreveu um livro e deixou. Esse é outro Judas. Amém. Em nome de Jesus. Acharam aí? Judas 3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, de uma vez por todas que foi entregue aos santos. Amém. Fala assim comigo, batalhar pela fé. Podem sentar, fiquem à vontade. Peço à igreja mais uma vez aí que tenha um minutinho aí, aguarde nesses minutos, evita levantar e ir ao banheiro, pelo menos agora só em extrema necessidade. O Senhor tem me incomodado a estar falando a respeito de fé, e nós vimos aqui nessa palavra de Judas, tenho repetido várias vezes, que o Senhor, Ele pede, Ele nos exorta. Então Judas está falando a respeito da salvação, amém, da mesma maneira, cremos com cada um de nós, todo aquele que crê no Senhor será salvo. Porém, ele pede algo a mais aqui, a batalhar pela fé. Eu não vou estar repetindo as palavras, eu acho que estão ali no site, depois você pode dar uma olhada. Mas, só para recapitular alguns pontos que são importantes para nós. Amém? Fala assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esse ponto é importante para nós, estamos recapitulando, e também nós aprendemos aqui que o Senhor deu a todos uma mesma medida de fé. Vocês estão lembrados? Amém? E cabe a cada um de nós, estarmos exercitando a nossa fé, para que ela venha a crescer. E vimos também que o próprio Senhor Jesus, Ele nos mostra que há diferentes níveis de fé. Nós vemos que ele exortou alguns, falando que estavam com pouca fé. E também se alegrou e agradeceu a muitos que tinham muita fé. Então nós vemos que há diferentes níveis de fé. Mas nós precisamos sempre estar batalhando para que a nossa fé venha a crescer. Porque nós só podemos ser salvos e veremos a Deus pela... Então são princípios básicos do Senhor. Vimos também, e eu falei aqui, que quando o próprio Senhor Jesus falou, estava relatando a respeito dos fins dos tempos, Ele falou, quando vier, achará o Senhor fé na terra? Então, eu comentei, já falei, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez declarar com todos nós que estamos aqui, que nós não vamos fazer parte dessa estatística, amém, meu irmão? Quando Ele vier, nós realmente estaremos caminhando pela fé. A fé é a certeza das coisas que se espera, que podemos enxergar ou não, e não vamos muitas vezes enxergar, porque nós caminhamos diante da palavra de Deus e daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E hoje eu quero ver e estar vendo com os irmãos mais um ponto que eu acho que é importante para nós. Então nós vimos vários pontos até aqui. Vamos comigo, volta aí na sua Bíblia, lá no Antigo Testamento. Eu quero pegar uma palavra para estar meditando com os irmãos. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Quase o finalzinho do livro de Deuteronômio. Aqui no capítulo 31, vamos ler do versículo 1 até o 8. Deuteronômio 1, versículos de 1 a 8. Então tem mais um ponto que eu quero estar compartilhando com a igreja hoje. Nós vamos tomar posse na autoridade do nome de Jesus. Amém? Acharam Deuteronômio aí? Na bênção. Capítulo 31 de Deuteronômio. Quem não tiver Bíblia aí, aproveita, pega uma carona com quem está ao lado. Na bênção. Amém. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Em seguida, Moisés falou estas palavras a todo Israel. Tenho hoje 120 anos e já não posso conduzir-vos. O Senhor me disse,
não atravessarás o Jordão. O Senhor teu Deus é quem passará adiante de ti. Ele destruirá essas nações que diante de ti, para que possuas as suas terras. Josué passará adiante de ti, como o Senhor disse. O Senhor lhes fará como fez Seom e a Og, os reis dos amorreus, aos que destruiu juntamente com a sua terra. Quando o Senhor vos entregar estas nações, procedereis com elas, segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, pois o Senhor teu Deus, que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Chamou Moisés a Josué, ele disse diante de todo Israel: esforça-te e anima-te, pois com esse povo entrará na terra que o Senhor jurou aos teus pais que lhes daria, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e não te espantes. Amém. Essas aqui são as palavras de Moisés, é conhecido como a bênção de Moisés ao povo, à nação de Israel. Então, é interessante, ele com 120 anos, ele chega diante do povo e não tem medo nem receio de falar abertamente que o Senhor disse um não para ele. Ele não teve vergonha nem receio de dizer na frente de todo o povo: olha, o Senhor não permitiu que eu entrasse. E isso nós sabemos, é histórico, você conhece, você sabe a palavra. Então, não vamos pegar esse ponto agora, nesse momento. Mas o que eu quero pegar aqui é a questão da posição de Moisés. E eu quero chamar esse ponto, na nossa caminhada de fé, de legado que vamos passar. Amém, meus irmãos? O legado que eu passo. Sempre, cada um de nós, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, durante esse período em que vivemos aqui na terra, nós passamos um legado para quem está próximo de nós. Sempre nós vamos passar um legado. Aquilo que vai deixar um memorial, aquilo que será realmente algo que vai marcar, em que todos vão se lembrar na nossa passagem aqui. E aqui Moisés, mesmo nessa idade de 120 anos, sabendo que não entraria, e eu quero deixar claro aqui, não é pela idade que ele não estava entrando, e sim diante de uma sentença de Deus em cima dele. Mas ele não chorou, ele não murmurou, ele simplesmente continuou naquilo que Deus tinha colocado para ele. Um dos maiores legisladores e líderes que já apareceu sobre a face da terra. Até hoje, grandes leis e tudo aquilo que temos por aí, veio através do que Moisés passou, obviamente, pelo Espírito àquele povo. Então, um grande homem de Deus. E ele podia muitas vezes chegar aqui e simplesmente passar o cajado e deixar as coisas rolarem. Ele poderia, nesse momento, nessa idade, e diante da sentença que Deus já tinha falado para ele: olha, você não vai entrar, ainda vou te deixar, eu vou fazer com que você suba no Monte Nebo e vou só olhar. É só isso nesse momento. Ele podia simplesmente passar o cajado, orar, abençoar Josué, passar a bênção para ele, para que continuasse, estaria, vamos dizer assim, dentro de uma condição normal, quando nós falamos de questões espirituais. Mas não foi isso que ele fez. E ele passou o legado para frente. E hoje, diante de toda a circunstância que nós estamos vivendo, principalmente no nosso país, eu quero que eu, você e todos nós nessa noite venhamos a entender que nós precisamos caminhar no princípio de fé e fazer com que o legado que a gente venha passar para os nossos filhos, para os nossos funcionários, por aqueles que estão próximos, é aquilo que Deus tem determinado, não o que a situação está mostrando. Amém, meus irmãos? Então ele podia muito bem simplesmente deixar. Ele podia muito bem simplesmente orar, estar ali consagrando e abençoando e ponto final. Não.
tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele estava determinado a fazer, ele continuou, ou seja, ele colocou uma palavra de bênção para todo aquele povo. Olha, vocês vão entrar, vocês vão conquistar, vocês vão vencer os inimigos, como nós já vencemos alguns que apareceram na nossa frente, e vocês vão herdar a bênção de Deus para a vida de vocês, aquilo que Deus prometeu. E também aproveitou juntamente, falou assim, olha, está aqui também Josué, e ele vai continuar, ele vai estar na liderança, ele vai estar conduzindo, e o Senhor vai estar abençoando como me abençoou até aqui. E é importante isso, meus irmãos, porque diante de toda a situação que nós estamos enfrentando, vamos pegar um exemplo aqui do nosso país, muitas vezes nós começamos a murmurar, a reclamar, e os nossos filhos começam a ouvir coisas como, o negócio está feio mesmo. O país está de perna para o ar. Não sei não, o que vai virar? Ou então, diante das circunstâncias que estão aí, nós esquecemos que Deus está no controle de tudo. Vamos ler o último versículo novamente? Olha só. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espante. Amém, igreja? Cutuca o seu irmão, e fala assim, o Senhor vai na tua frente, meu filho. Agora fala para ele, para quem está à direita, à esquerda, para não ter discriminação. Fala assim, olha, não te assuste. Oh, glória! Amém? E muitas vezes, meus irmãos, nós falamos de palavra do Senhor, chamamos nossos filhos para vir na igreja, por exemplo, estou falando do filho que está ali mais próximo, porém, dentro de casa, o legado que nós estamos passando para ele é um legado contrário daquilo que a palavra diz. E o Senhor vai nos abençoar, Ele vai na nossa frente, Ele vai nos capacitando, limpando, movendo, agindo e fazendo em todas as áreas. Você crê nisso? E muitas vezes nós ficamos olhando, por quê? Porque nós estamos sendo bombardeados. Eu estou pegando uma questão natural que estamos passando nesse país. Não, realmente, não tem jeito não. Mudou para o governo, vai mudar de novo, talvez mude de novo. Não sei o que vai acontecer, isso, aquilo. E nós começamos a passar um legado de medo, ao invés de passar um legado de fé. Fala assim comigo. Fé e medo são opostos. Amém, meus irmãos? Eu quero falar, quando nós falamos de fé, eu quero também esclarecer aqui com relação a medo. É claro que existe o medo natural, um medo que qualquer um pode ter, uma coisa natural, e tem o medo que age na nossa alma e no nosso espírito, que é inverso à fé. E muitas vezes nós lançamos legado de medo sobre os nossos filhos e não um legado de fé. Nós lançamos um legado de medo de que as coisas, não sei o que vai acontecer amanhã, ao invés de lançarmos um legado de fé, que o Deus a quem nós servimos está no controle, haja o que houver, ninguém toca naqueles que são do Senhor. E são pequenos princípios que nós vamos devagarzinho, sem perceber, contaminando a nossa casa, aqueles que estão próximos, o nosso trabalho. Se você, às vezes, tem uma equipe, ou se você é um profissional liberal e tem pessoas que trabalham com você, ou se você tem algum cargo de predominância, de liderança na sua empresa, e tem pessoas que estão ali aguardando você, e de repente você vem com um legado de medo ao invés de legado de fé. Onde está a palavra de Deus na sua vida, meu irmão? Se você parar para analisar Moisés, ele tinha aqui tudo para estar no mimimi. Tem muito crente no mimimi. Mimimi. Ele tinha tudo para estar no mimimi. Ele tinha tudo para estar retrocedendo. Mas ele, mesmo diante de um não de Deus na frente dele, ele continuou firme, porque ele sabia que lá atrás, quando o Senhor se apresentou a ele na sarça ardente, e ele ficou todo nervoso, e de repente o eu sou se manifestou a ele, e falando que era para ir livrar o seu povo. Ele falou, como que eu vou? Eu sou pesado de língua, eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo, como que eu vou fazer isso?
E o Senhor, o eu sou, disse para ele: eu estarei contigo. Amém, meus irmãos? Então, mesmo diante de toda a situação, o eu sou estava com ele. E o eu sou está conosco. Amém, meus irmãos? E esse é mais um passo que nós vamos dar nessa caminhada. Fala assim: batalhar pela nossa fé. E não adianta, não adianta fazermos campanha, não adianta nós fazermos aqui oração forte, não sei se tem oração fraca, oração forte, ou isso ou aquilo, ou que tipo de coisa para aumentar a minha fé. Meu irmão, a nossa fé é aumentada através de nós mesmos. O Senhor dá a mesma medida e nós vamos, e eu tenho plena certeza, e graças a Deus que nesses dias e nessas ministrações, já tiveram pessoas que me procuraram e falaram comigo, e já demonstraram que realmente estão entendendo que é eu que faço e Deus vai movendo naquela pequena fé que Ele me deu. E nós vamos hoje entender a questão do legado de fé. Nós vamos caminhar naquilo que Deus tem dado para nós, mesmo diante de toda a situação. Às vezes, e por exemplo, falamos em casa, e ao invés de colocarmos ânimo nos nossos filhos, ao invés de estarmos incentivando eles a caminhar, que Deus vai mudar, mesmo a situação no nosso país, e isso e aquilo, não, nós colocamos medo, pânico. E está repreendido no nosso meio todo espírito de pânico, de medo que tem sido lançado sobre as nossas vidas, sobre a população no Brasil, porque apesar de estarmos aqui, vou repetir aquilo que eu já falei, nós pertencemos a 2 reinos, amém, meus irmãos? Estamos aqui como embaixadores do Senhor, porém o nosso reino não é daqui, o nosso reino é do céu. E precisamos entender esses princípios. Tem menino aí arrancando os cabelos. Ai, porque não sei o que aconteceu, eu não vou me aposentar, porque eu estou fazendo as contas, até eu estudar, até eu fazer não sei quantos anos de cursinho, até eu fazer a faculdade, até eu começar a trabalhar, até a hora que eu for aposentar, morrer. Misericórdia. Meus irmãos, não que nós vamos fechar os olhos às situações e etc. Como povo, nossa nação. Mas eu quero que a gente comece a passar para os nossos filhos e para quem está próximo de nós, um legado de fé, não um legado de medo. Não é fechar os olhos e falar que nada está acontecendo. Mas nós vamos começar a passar legado de fé. Nós vamos começar a entender os princípios de Deus para a nossa vida e repreender todo o espírito de medo e temor. O medo natural pode haver, vai estar conosco. Isso é uma forma de defesa que Deus nos deu. Amém, meus irmãos? Eu quero ver se você entrar de repente, numa chácara, uma coisa assim, e vier um Doberman lá, correndo solto. E você vai falar: pela fé, em nome de Jesus. Você pode até exercitar a sua fé aí, que eu creio que vai funcionar. Mas vem um medo natural, você vai sair correndo, a primeira árvore que você achar, muro, qualquer coisa, a adrenalina vai fazer você escalar, meu filho, entendeu? Então esse medo natural existe, esse medo natural é uma defesa nossa, então no natural existe esse medo. Agora na nossa alma e no nosso espírito, nós vamos caminhar e vamos começar a tomar posse do legado de fé, o legado da palavra de Deus para as nossas vidas, e não o legado de medo, de turbulência, de algo que não vai dar certo. Moisés, apesar de toda a situação, o que ele passa para o povo e para Josué é o legado de fé. Ele chama o povo. Para um pouquinho para analisar, meu irmão. 120 anos. Não tinha microfone, não tinha amplificador de som, não tinha nada. Mas ele estava firme. Ele falava: olha, aquilo que Deus fez até aqui, Ele vai continuar a fazer. E nós precisamos entender esse princípio de Deus nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? E essa palavra aqui é para nós. Olha só, no versículo 6, voltando um pouquinho. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles. Pois o Senhor teu Deus, que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Amém? Dá mais uma cutucada no seu irmão e fala: não desanima não, meu filho.
Ô, glória! Nós vamos continuar, meu irmão. As coisas podem acontecer da forma que for. Vamos fazer a nossa parte. Vamos estar orando. Porém, nós vamos estar passando para aqueles que estão próximos de nós, não um legado de medo, mas um legado de fé. Não um legado de quem está desesperado, mas um legado daquele que está confiante. Não confiante nos homens, porque, maldito homem que confia em outro homem, mas aquele que confia no Senhor. Amém, meus irmãos? E é isso que nós vamos entender nessa noite. E mais um passo para nós. Mais um passo para nós estarmos vencendo. Vai comigo agora rapidinho. Abre a palavra do Senhor. Eu quero pegar alguns pontos para nós entendermos esse legado de fé para a nossa vida. Abra para mim em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17, 13. Sabe o que é, pastor? Eu estou passando por uma situação financeira difícil. Sabe o que é, pastor? 1 Reis 17, 13. 1 Reis 17, 13. Sabe o que é, pastor? A minha situação. Então nós vamos entender alguns princípios aqui básicos, para nós estarmos declarando e entendendo que o legado da fé é o que vai nos impulsionar a vencer. Amém, meus irmãos? Aquilo que nós vamos deixar para trás, para ser lembrado, não é aquela pessoa que morria de medo, aquela pessoa que retrocedeu, aquela pessoa que diante de situações, ele ficava todo assim, assado e se perdia. Não, nós vamos ser reconhecidos para a glória do Senhor, que pessoas que confiaram na palavra do Senhor em toda e qualquer circunstância, por mais difícil que seja. Você crê? 1 Reis 17, 13. Elias lhe disse: não temas, vai, faze como disseste. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mos aqui fora, pois o farás para ti, e depois farás para ti e para o teu filho. Nós vemos aqui a palavra de Elias. Depois de ter passado no Chevate, depois de ter ficado sendo alimentado por corvos, na beira de um ribeiro de Querite, num local chamado Chevate. Chevate em hebraico quer dizer aparelhar. Chevate em hebraico quer dizer cortar no mesmo tamanho. Depois de ter ficado aquele período todo, e aí de repente o próprio ribeiro secou, e o Senhor falou para ele: pronto, já deu o tempo, é isso que eu queria, já aparelhei, já nivelei, já deixei naquilo que eu queria, agora vai e desce. E ele chega ali a Serepta, e de repente numa casa, a hora que ele bate naquela casa, aquela viúva, ela estava com um legado de medo. Amém, meus irmãos? E Elias precisou exercitar e lançar um legado de fé. Ela estava o quê? Pegando alguns gravetos. E chegou e falou assim: olha, não tenho mais nada, só um punhadinho de farinha, e eu vou fazer agora um pão, um bolo ali, para mim e para o meu filho. Aí nós vamos pôr a mãozinha assim, deitar, arrumar as perninhas, já vamos pôr aquela roupa já determinada para a ocasião, e vamos esperar. E olha só a palavra dele. Entenda o princípio do legado de fé. Fala assim: o princípio de Deus é não temas. Amém? Vira para o seu irmão que está ao seu lado, não, fala assim: não temas. Ah, pastor, mas eu estou numa situação igual a essa mulher. Eu estou nessa situação, olha, estamos ali no gogó da Ema. Estamos ali, pastor, já numa situação que eu estou esperando já o fim, a definição. Olha, a situação financeira, a situação é isso, é aquilo. Meu irmão, eu quero dizer o seguinte: nessa situação, a palavra do legado de fé, do não temas, é o mesmo. Ele que desceu de Querite, ele que veio do Chavate de Deus, de estar aparelhando. Eu quero que você entenda que às vezes Deus dá umas pincelada, Ele dá uma passada na nossa vida para nos aparelhar, fazer-nos sentir, para poder realmente falar pela fé e exercer o legado de fé sobre situações que aparecem. O legado de morte daquela mulher foi cancelado pelo legado de fé que veio de Elias. Amém, meu irmão? Por isso você vai determinar isso pela palavra do Senhor. Não temas. Olha, vai lá, faz um pouquinho para mim, traz aqui para mim um pouquinho. Gente, já tinha pouquinho para ela e para o filho. Ainda ele pede para fazer para ele.
Mas ele estava agindo pelo legado de fé, não pelo legado de morte, não pelo legado de falta, não pelo legado de desemprego, não pelo legado que estava no natural, mas ele estava agindo no espiritual. Você crê nisso, meu irmão? Fala assim: o meu Deus me sustenta. Meu irmão, é interessante nós começarmos a entender tudo isso, para começarmos a corrigir os nossos lábios. Eu quero que você entenda que a última confissão cancela a primeira. Às vezes nós estamos aqui louvando a Deus, declarando a palavra, que bênção, Deus é Deus, que me sustenta, que faz e acontece. Sai ali fora e diante das circunstâncias que nos rodeiam, nós começamos a cancelar a bênção que declaramos, pois a última confissão cancela a primeira. Que maravilha aquela palavra daquela viúva: vai tudo bem? Tudo bem. O filho estava lá, morto. E não que ela estivesse andando na mentira. Uma vez eu vi uma pessoa me falar assim: ela estava indo na mentira, ela estava acreditando numa coisa. Não, ela estava indo pelo legado de fé. Pois se a palavra de Deus lhe deu aquele filho, e como ela mesma disse na frente do profeta, eu não pedi para que desse o filho, mas foi a palavra de Deus que me deu. Então o mesmo que deu é o mesmo que vai salvar. Amém, meus irmãos? E por onde ela passava, não que a fisionomia dela, não que aquilo que ela estava, da maneira como estava, não demonstrasse, pois todos perguntavam: vai tudo bem contigo? E ela não largou um legado de morte, mas largou um legado de fé. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Até chegar na frente do profeta, aí desabou. Mas Deus nos conhece. Amém, meus irmãos? Fala assim: andar no legado de fé e não no legado de morte. Agora vai comigo rapidinho. 2 Reis, um pouquinho mais para frente. 2 Reis, capítulo 6. Uma outra passagem só para nós entendermos. 2 Reis, capítulo 6, vamos pegar aqui o versículo 16. Vamos pegar só esse versículo, para que não precisamos depois você ler todo em casa o contexto. E ele respondeu: não temas, mas são os que estão conosco maior do que os que estão com eles. Amém? Aqui essa passagem eu já citei também há alguns dias. Mais uma vez, o não temas. Fala assim: o legado de fé está ligado a não temas. Confia, meu irmão. Deus tem palavra de bênção para mim e para você. Não temas. Tenha confiança na palavra do Senhor, mesmo diante de toda a situação. Aqui, vocês sabem, nós já falamos. E nós vemos aqui, depois você lê os próximos versículos da frente, duas coisas interessantes que Deus agiu através desse legado de fé na vida agora de Eliseu. Olha, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja quem está comigo. Amém, meus irmãos? E o mesmo legado de fé, de repente ele usa no próximo versículo: cega agora, Senhor, os inimigos, para que não vejam o que Deus vai fazer. Amém, meus irmãos? Pastor, eu estou passando por perseguições. Pastor, eu estou passando por uma situação que, olha, estão me perseguindo aqui, ali, acolá, no serviço, isso, aquilo. Eu estou cercado, pastor. Eu estou numa situação que eu estou totalmente cercado. Então, meu irmão, exerça o seu legado de fé. Não temas. Maior é o que está conosco. Os que estão conosco, contando mais os anjos. Se pegar só o Senhor, já é maioridade. Amém? Já é, estamos com tudo. Agora, mais os anjos junto. Meu filho, é maior aqueles que estão conosco do que aquele que está no mundo. Com toda a situação que você esteja passando. E você vai aprender a exercer também o seu legado de fé na situação de perseguição, na situação em que você acha que não tem saída, a situação em que você está de repente, olha, agora não tem mais jeito. Meu irmão, quando não tem mais jeito, é ótimo para o Deus do impossível. Você crê nisso? Amém? Então nós vemos que ele age aqui, na proteção. Ele age na provisão. Vamos mais uma passagem, rapidinho. Isaías 41, um pouquinho mais para frente. Vamos agora um pouquinho mais para frente. Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41, versículo 10.
Preste atenção em todos os detalhes da palavra. Eu comento sempre a respeito dos detalhes da palavra. Olha só que interessante. Isaías 41:10. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Amém. Na fraqueza, meu irmão, tenha certeza, Ele está contigo. Ele te sustenta com a destra, com a mão poderosa. Então, novamente, o não temas, novamente fazendo-nos exercitar a nossa fé, pelo legado de fé e não pelo legado de morte, pelo legado de fraqueza, por aquilo que nos cerca, aquilo que vem contra nós. E aqui o Senhor falando, novamente, agora com o profeta Isaías, olha, não temas, eu estou contigo, a minha destra te sustenta. Amém, meus irmãos? Fala assim, o meu Deus é quem me sustenta. Isso no natural, no espiritual, em todas as coisas, no teu emocional. Meu irmão, confia no Senhor, comece a declarar agora o inverso, comece a declarar o Deus que você serve, comece a mostrar para os seus problemas o seu Deus. Pare de mostrar o seu problema para Deus. Inverta a situação. Mostre a Deus que você serve, que está contigo. E você vai ver as coisas começarem a mudar. Fala assim, andar no legado da fé. Mais uma passagem rapidinho. Vamos comigo, agora Isaías mesmo, um pouquinho mais para trás, um pouco mais para frente, perdão. Capítulo 43. Versículo 1, acharam aí? Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Do Egito por resgate, a Etiópia e Sabá por ti. Amém, meu irmão? Presta atenção. Lance palavras, meu irmão, e entenda que Deus, Ele tem um apreço especial por você. Olha, se for preciso, eu te dou um Egito por ti. É a mesma coisa que falar assim, olha, se for preciso, sabe o que é Estados Unidos? Eu pego Estados Unidos, por ti, eu faço virar nada. Eu pego a União Europeia. Olha o teu valor, meu irmão. Amém. Fala assim, eu tenho valor diante do meu Deus. Meu irmão, muda agora a tua consciência, muda agora, você tem valor. Ele não está olhando os teus erros, os meus erros, os nossos erros. Ele não está olhando isso, ele está olhando o valor que nós temos pelo que ele fez por nós e continuará a fazer. Ele diz, olha, o que for preciso para resgatar, eu faço. E ele fez. Ele entregou o seu próprio filho. Ele fez e está agora fazendo com que nós venhamos a entender. Fala assim, eu tenho valor. E começa agora com o legado da fé, com relação ao valor que você tem diante de Deus. Mesmo que o inimigo jogue que você não tem valor, mesmo que você tenha ouvido falar na sua caminhada, durante seu período de escola, ou mesmo seus pais e outras pessoas começaram a declarar que você não tinha valor, que você não era nada, que você não valia nada. Meu irmão, agora nós vamos começar a andar no legado de Deus, na palavra do Senhor, pois nós temos valor diante do Senhor. E tudo aquilo que foi lançado na sua vida estará repreendido a partir do momento em que você começar a tomar posse do legado de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, não o que o mundo tem lançado, palavras e maldições, e aí etc, que muitas vezes nos abatem, muitas vezes nos faz derrubar, mas o Senhor vai te levantar, porque você tem valor. O que tinha de mais precioso, Ele fez por mim e por você, e vai continuar a fazer em nosso favor. Amém, meu irmão? Agora, só para fechar com chave de ouro, Mateus capítulo 10, para a gente entender a questão do legado de Deus na nossa vida, que nós temos que tomar posse para cada um de nós. Vimos que Ele nos dá valor, vimos que Ele nos sustenta, vimos que Ele cuida em todos os intempéries na nossa caminhada, vimos que tudo isso tem a palavra de Deus, e sempre
Olha, guarda no seu coração, existem N palavras, eu peguei algumas aqui. Sempre que houver a palavra, não temas. É aquilo que o Senhor quer que a gente exerça pela fé. Amém? Agora olha aqui, Mateus, capítulo 10, versículo 30. Vamos lá para frente um pouquinho. Mateus capítulo 10, versículo 30. A própria palavra do Senhor para nós, através do Evangelho. Presta atenção, Mateus capítulo 10, versículo 30. E até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não, o que está escrito na sua Bíblia? Não temais, pois mais valeis vós do que muitos pardais. Amém, meu irmão? Até o cabelo da nossa cabeça está contado. Para mim ele facilitou. Mas eu vou dar uma facilitada aqui com o Maurício aqui, porque tá. Mas presta atenção, meu irmão. Olha os detalhes da palavra. O Senhor olha para nós e sabe tudo que nós temos, tudo que possuímos. Ele sabe como você é, Ele sabe aquilo que Ele projetou para mim, para você. E nós vamos andar em segundo a palavra do Senhor. Nós não vamos olhar o que estão lançando nas nossas vidas. Não vamos olhar a legado de morte. Não vamos olhar aquilo, mas vamos olhar a palavra de Deus. Não temas. Você vale mais que pardal, meu irmão. E olha que interessante. Pardal é um passarinho que está em todo lugar. Aonde você for. Se você vai no Egito, tem pardal. Se você vai, aí quem é muito viajado aí, né? Em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar tem pardal. Meu filho, se ele está falando, olha, você tem muito mais valor do que um pardal, do que uma ave. Você tem mais valor do que qualquer coisa que está aí criado. Porque o Senhor nos criou, nos formou a sua imagem e semelhança. E nos fez seus filhos. Amém, meus irmãos? Até o cabelo da nossa cabeça é contado, meu irmão. Ele sabe cada fio de cabelo que caiu. Ele sabe. Ele conhece tudo e todas as coisas. Nós precisamos entender esse princípio de Deus. Então, hoje, nós vamos andar no legado da fé. Nós não vamos estar olhando as circunstâncias, mas nós vamos andar no legado da fé. Você crê nisso? Muito bom, pastor, muito bonito e tal, mas eu preciso da prática da coisa. Bom, eu já falei que fé, cada um exercita a sua. Não existe campanha, não tem jeito. Ai, pastor, bem que eu queria fazer aqui. Vamos fazer a campanha da fé. Vamos botar a mão na cabeça e a fé vai aumentar. Não, meu irmão, é a mesma coisa que exercício físico. Cada um exercita o seu. Porém, nós estamos dando princípios, nós estamos entendendo aquilo que Deus quer de cada um de nós. E nós vamos exercitar a nossa fé. Amém, igreja? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu falei isso a semana passada. E olha, foi uma revelação de Deus para mim. Ele não está falando a questão de tamanho de fé. Ele está falando naquilo que nós fazemos com a nossa fé. Ele não está falando do tamanho da fé. Senão, qualquer um venceria com facilidade. Ele está falando de fazer crescer. Semear e crescer. Aquele grãozinho de mostarda, a menor semente das hortaliças, dá a maior das hortaliças. E o interessante, quando eu estava pesquisando com relação à mostarda, quanto mais você colhe folha, mais ela cresce. Quanto mais folha você tira para fazer salada, para se alimentar, mais ela cresce. E ela chega a ficar do tamanho de arbustos. E é uma hortaliça. Então é interessante, por isso que Jesus falou do grão de mostarda. É por isso que ele está falando. Ele não está falando, olha, você tem uma fé muito pequena. Ai, pastor, eu não consegui, então, olha, eu já mandei aquele monte sair daqui, foi para o outro lado, não adiantou. Eu tenho uns montes lá em casa que, olha, e não saiu. Meu irmão, ele está falando da questão de exercitarmos a nossa fé. Amém? E agora, com relação a estarmos no legado, na palavra, nós vamos também entender o princípio de Deus. Livro de Ageu, vai comigo rapidinho. Vamos lá. Profeta Ageu. Vai lá em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Volta algumas páginas aí e você vai chegar no Ageu. Amém? Profeta Ageu, capítulo 2. Acharam aí Ageu?
Acharam? Na bênção. Capítulo 2. Olha só, versículo 5. Essa é a aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. Vamos mudar um pouquinho aqui. Onde está escrito Egito? Coloca mundo. Amém? O Egito simboliza, tipifica para nós o mundo. Essa é a aliança que eu fiz convosco quando saíste do mundo. O meu espírito habita no meio de vós. Não? Glória! Amém! Eu andarei no legado da palavra de Deus, quando eu realmente entender que sou o templo vivo do Espírito Santo de Deus. O Senhor nos escolheu por habitação. A terceira pessoa da Trindade está conosco, e habita em nós. E é Ele que faz com que a palavra do Deus vivo venha se tornar vida na nossa vida. E essa palavra se propague através dos nossos lábios, e não venhamos andar no legado de morte, no legado de doença, no legado de problemas, e sim no legado da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E é esse o princípio de Deus para a nossa vida. E nós vamos hoje tomar posse, pois nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Amém? Olha que para você perder essa oportunidade aí, só se for uma coisa muito séria. E nós vamos repreender, porque muitas vezes, através de uma coisa que está dominando a igreja, espírito de engano, tem agido na alma, nas emoções das pessoas. E olha, toma cuidado, porque às vezes através das emoções acaba chegando no espírito. Mas nós vamos retomar a palavra de Deus, que nós somos templos vivos do Espírito Santo do Senhor. O Senhor já não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Amém? Ele nos fez, nos formou e nos escolheu por habitação. E é esse Espírito que fala ao meu espírito para que eu possa entender os princípios do Senhor e andar e declarar, falar do legado da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Fica em pé, templo do Espírito Santo. Nós vamos retomar a promessa de Deus para as nossas vidas como templo do Santo do Senhor. Amém? Para que toda a palavra do Senhor, dita pelos profetas, escrita na palavra, na lei, na Bíblia, dita pelos todos aqueles que foram instrumentos do Senhor para a nossa vida, possamos entender, e nós vamos repreender, e o Espírito Santo do Senhor nos dará sabedoria para vigiarmos naquilo que nós falamos. Amém? E Marcos 4,14 nos diz que a palavra é semente. E alguns versículos mais à frente nos diz e nos ensina que tudo que nós semearmos, nós vamos colher. E nós vamos andar, não por vista, mas pela fé. Fé no Senhor, na sua palavra. E o Espírito Santo do Senhor vai nos capacitar. Vira para o seu irmão, está falando assim: não temas, o Senhor é contigo. Agora aproveita a situação e fala: homem valente. Pode falar mulher valente também, em nome de Jesus. Eu já disse aqui, essa palavra de Gedeão muitas vezes nos incomoda. Eu não sei você, me incomodava muito. Mas cadê as maravilhas que o Senhor fez? Como disse os nossos antepassados. Pastor, cadê as maravilhas que Deus fazia no meio da igreja, pastor? Continua. Porque o Deus morreu na pessoa de Jesus, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai e nos deu o Espírito Santo. E Ele estará conosco até que Jesus volte. Tem gente achando que o Espírito já abandonou. Nós somos templos do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos comigo.